Bom dia. Muito provavelmente uma das maiores tensões que nós passamos no cristianismo contemporâneo é a distância que muitas vezes existe entre confissões teológicas corretas e práticas éticas ou morais compatíveis com aquelas declarações teológicas. Basicamente, coerência. Coerência entre aquilo que acreditamos teologicamente e como vivemos diante da teologia que nós professamos. Você deve se lembrar que no contexto de Judas, a preocupação inicial de Judas era escrever uma carta para discorrer um pouquinho mais sobre a salvação, o que quer dizer pertencer a Jesus, mas por causa de uma mentalidade libertina, de uma mentalidade moralmente pervertida, ele então decide escrever uma carta para condenar os falsos mestres e reprovar toda e qualquer conduta incompatível com o verdadeiro cristianismo. Essa tensão entre o que dizemos crer e como vivemos sempre esteve presente na história da igreja. Não é novidade nós encontrarmos um cristianismo evangélico brasileiro que cada vez mais tenta criar pontos de contato com o mundo para suavizar a chegada de pessoas à igreja. Um modelo mais contemporâneo, chamado igreja emergente, que nada mais é, na sua vertente ruim, uma síntese entre teologia bíblica e conceitos pós-modernos, como relativismo, hedonismo, individualismo e por aí vai. A favor do maior número possível de pessoas se achegando ou aderindo ao cristianismo. Judas enfrenta uma situação dessa. Judas já é um pouquinho mais tardio, já está na segunda metade do século I, quando um pouco depois, 30, 40 anos, no finzinho do século I, início do século II, a situação se agrava, a tal ponto de alguns teólogos, os chamados pais da igreja, escreverem mais agressivamente contra uma mentalidade licenciosa, uma mentalidade eticamente reprovável no cristianismo. Tertuliano de Cartago, o próprio Montano, que acabou caindo numa heresia quanto ao Espírito Santo e a continuidade de revelação, estava preocupado com a tentativa de manutenção de uma vida eticamente compatível com o Evangelho. Porque as pessoas estavam simplesmente se misturando com o mundo. As pessoas estavam simplesmente se deixando levar pelo pecado debaixo de uma suposta graça de Deus. Você já deve ter percebido que um conceito errado sobre a graça faz com que pessoas vivam vidas libertinas. Isso é Judas verso 4. Você pode abrir sua Bíblia lá em Judas verso 4. O contexto é Judas dizendo que queria convocar aqueles cristãos para batalharem pela fé do Evangelho, fé no sentido de conjunto de doutrinas que conduz à vida prática. Doutrina é o fundamento de toda piedade. Doutrina não mata a piedade, pelo contrário, doutrina fundamenta a piedade. E a falta de uma doutrina correta cria pessoas impiedosas. Impiedosas não no sentido apenas de querer ver o mal do outro, mas contrárias ao temor de Deus. E é isso que Judas diz no verso 4. Deixa eu ler desde o 3, assim a gente pega um contexto um pouquinho maior. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. O NVI traduz de uma forma um pouquinho melhor, quando diz que já foi há muito tempo sentenciada a condenação deles. Não que eles haviam sido pré-ordenados ou premeditados para praticarem isso, mas tendo em vista toda a teologia do Antigo Testamento que sempre reprovou o libertino, ele sempre enfrentará condenação. Não que necessariamente haviam profetizado especificamente sobre esses indivíduos, mas Isaías,
próprio Jeremias, eventualmente Ezequiel, profetas menores, eles profetizavam dizendo: todo aquele que pervertesse a lei de Deus, todo aquele que pervertesse a moral do povo de Deus, certamente sofreria condenação. E como veremos nas próximas semanas, Judas tem um trio de condenações do Antigo Testamento para demonstrar aquilo que aguarda esse grupo de falsos mestres. Continuando. São homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Você percebeu a relação entre conduta prática e teologia ortodoxa? Negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo e têm uma vida libertina na sua prática. A ideia aqui é que eles não se submetem ao senhorio de Cristo, em termos de autoridade. Talvez tenham alguma noção a respeito de quem é Jesus, do que Cristo fez por eles na cruz, mas eles não se submetem a esse senhorio em termos normativos. É como se Jesus fosse simplesmente um bom parâmetro, um bom referencial, alguma coisa opcional, que quando tem algo benéfico a trazer, então se submetem. Quando não veem vantagem na submissão a Cristo, simplesmente barganham toda a confissão teológica que tem a favor de uma vida libertina. A ideia aqui de homens ímpios não é necessariamente naquele conceito do ímpio de Provérbios. Você deve se lembrar que em Provérbios nós temos vários personagens: o tolo, o nécio, o sábio, o simples, o ímpio. O ímpio é o lado extremo oposto do sábio, do temente a Deus. Aqui, ímpio quer dizer literalmente uma pessoa que não tem o temor de Deus, ainda que tenha consciência de Deus. É um indivíduo que não respeita Deus. É um indivíduo que não leva Deus a sério. É um indivíduo que talvez em algum momento teve uma boa confissão teológica, tinha noção correta da ortodoxia, mas simplesmente abriu mão disso a favor das próprias conveniências. A ideia de temor de Deus na Bíblia, tanto Antigo quanto Novo Testamento, traz dois conceitos, tanto no termo hebraico quanto no termo grego, ou nos termos correlatos. Uma ideia de respeito reverente, entendendo que a minha vida deve servi-lo, deve agradá-lo, deve ser vivida para a satisfação do meu Senhor, bem como um profundo pavor, porque tendo em vista quem Ele é, Ele tem autoridade final sobre a minha vida, e Ele pode fazer dela o que Ele bem entender. Então, quando eu entendo quem Deus é, a autoridade que Ele tem sobre a minha vida, e o que Ele requer da minha vida em termos práticos, a minha resposta mais pronta é uma vida submissa, reverentemente disposta a Ele. O oposto disso é exatamente o termo que Judas usa. Não é o indivíduo que não sabe quem Deus é, não é o indivíduo que não tem noção dos desígnios ou dos propósitos de Deus, mas é aquele que, embora tendo tudo isso, decide seguir os seus próprios desígnios de forma irreverente ou de forma abnegada, entregue a si mesma, contrária ao próprio Deus. E no contexto de Judas, são indivíduos que deliberadamente se satisfazem no próprio pecado, mesmo sabendo que aquilo é perverso diante de Deus. Você sabe quando é que nós percebemos que estamos perdendo o temor de Deus? Quando talvez naquele segundinho, ou naqueles minutinhos que antecedem o pecado, e nós nos lembramos do que Deus diz sobre aquilo que vamos fazer, e Ele reprova, ainda assim, conscientemente, deliberadamente, decidimos praticar. Fique assustado com você mesmo quando você soltar os freios que te ajudam a não pecar, a não ser tão resistente ao pecado, a não ser tão resistente a uma língua maldosa, a olhares impuros, a desonestidades pequenas, desde colocar seu nome num trabalho que não fez,
até o consumo da pornografia na internet. Quando o seu coração para de palpitar mais forte por causa disso. Quando você já planeja ou agenda algumas dessas práticas, de tão rotineiras que são, preocupe-se, porque talvez você esteja perdendo o temor de Deus. Ao longo da Escritura, nós vemos vários personagens que caíram nisso. Muito dificilmente, algum deles já foi de uma vida espiritual aceitável, benéfica, sincera diante de Deus, para a podridão de vida de um dia para o outro. Casados, dificilmente do nada acordaremos numa manhã, abriremos a nossa janela e diremos, hoje vou adulterar. Dificilmente. São pequenas concessões que nós vamos fazendo nos nossos olhares, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, nos nossos contatos com pessoa do sexo oposto, que vão me fazendo perder o temor de Deus, me tornando ímpio. Acredite, pequenas brechas no presente se transformarão em profundos rombos no futuro. Perde-se com o tempo o temor de Deus. Esses indivíduos, eles se infiltraram dissimuladamente. Isso não quer dizer que eles tenham vindo necessariamente de fora. Alguns podem ter vindo de fora, mas alguns podem ter surgido lá dentro. Porque a ideia é uma dissimulação muito mais em termos de propostas do que propriamente de presença. Não quer dizer que eles chegaram como quem não quer nada. Lembra da expressão dando um migué? Não é necessariamente isso. A dissimulação deles estava muitas vezes na boca, no ensino. Começaram, com o passar do tempo, a introduzir ideias estranhas ao cristianismo. E as pessoas foram se acostumando, as pessoas foram gostando, as pessoas foram aderindo. É muito provável que fosse gente da comunidade, que conhecia e tinha noção da teologia, da boa teologia, mas que foi perdendo o temor de Deus com o passar do tempo. Cuidado com concessões. Cuidado com brechas. Elas podem ser a nossa própria ruína, nos tornando impenitentes lá na frente. E eles transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. A ideia aqui, eles põem as coisas em lugares diferentes. Essa é a ideia. Eles põem ênfase nas coisas erradas. Eles pervertem algo, eles mudam, eles torcem em benefício próprio. Essa palavra libertinagem, ela foi usada algumas vezes ao longo do Novo Testamento e na história da Grécia Antiga para falar sobre desejos promíscuos, insaciáveis. Precisando de doses cada vez mais cavalares, doses cada vez maiores, para se sentir suprido em algo que apenas uma vida dissoluta, apenas uma vida podre, apenas uma vida entregue ao pecado pode satisfazer. E o problema é que isso tudo era em nome da graça. Existem péssimas conceituações hoje sobre a graça. Para muitos, graça é o passe livre para fazer o que você quer da sua vida, porque afinal de contas, a graça opõe-se à lei. Como se a graça não normatizasse, como se a graça não estabelecesse parâmetros na minha vida. Como se, na verdade, eu fosse senhor de mim mesmo. Para muitos, tendo em vista que não se perde a salvação, conforme a Escritura nos deixa muito claro, já que eu não perco a minha salvação, já que eu estou eternamente seguro em Cristo, então, não importa o que eu venha fazer na minha vida, eu não deixarei de ter esse status de salvo diante de Deus. Pessoal, essa foi uma discussão durante muitos séculos na história da igreja, de que pouco importa o que você faz no seu corpo, conquanto o seu espírito esteja seguro em Cristo, viva a vida. Meio estilo Coldplay, viva lá a vida.
Faz o que quer, cara. Pervertendo o conceito de graça a favor dos seus próprios interesses. De novo, nós não chegamos numa vida libertina da noite para o dia. São as pequenas concessões que nós fazemos à graça, nos acostumamos com elas e precisamos de doses maiores. Um desses pregadores norte-americanos televisivos, Jimmy Swaggart, muito conhecido aí na década de 70, década de 80, ele caiu em adultério em um determinado momento da sua vida. E perguntaram para ele como é que foi a progressividade do pecado. A resposta dele foi a seguinte: eu viajava muito. E eu passava muito tempo sozinho em aeroportos. Isso, lembre-se, é uma época que não tem internet, você não tem a podridão a um toque do seu dedo. Eu comecei a abrir brechas nos meus olhares olhando para material pornográfico. O simples olhar já não me satisfazia mais, eu agora queria comprar. Comprando aquilo já não me satisfazia mais, eu queria ter ou reproduzir algumas daquelas experiências. Começou num primeiro momento em fantasias na mente, mas aquilo já não me supria mais. Eu queria agora ter algum contato pessoal, até que eu me vi simplesmente no fundo do poço. Essa é a ideia de transformar em libertinagem a graça de Deus. É a ideia de progressivamente perverter a graça em benefício próprio. Não se submetendo ao senhorio de Cristo, se submetendo ao seu próprio senhorio. Pessoal, não pensemos que estamos distantes disso, não. É uma questão de darmos os primeiros passos para pervertermos a graça. Agora, a palavra graça aqui, e no Novo Testamento, ela tem dois âmbitos nos quais a palavra se aplica. O primeiro dos âmbitos diz respeito à graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, que me dá uma nova identidade, um novo status, uma nova realidade, salvo, redimido. Não mais condenado, não mais debaixo da ira de Deus. E o segundo conceito é a graça no sentido vivencial. É aquela bondade de Deus, ou é aquela capacitação de Deus que me ajuda a viver de conformidade com tudo aquilo que Deus estabeleceu para mim em Cristo. A graça que salva é a mesma que santifica. A graça que salva é a mesma que santifica e sustenta. Então, é por meio, única e exclusivamente, da graça de Deus que somos salvos em Cristo e temos condições de viver de conformidade com os projetos de Deus para nós em Cristo. Que é uma transformação de glória em glória, de tal forma que a cada dia eu me pareça mais com Jesus. Qualquer desvio de rota, qualquer extravaso da minha própria vontade, é como que ainda que minimamente eu estivesse pervertendo a graça, dizendo que é a liberdade que eu tenho. E eu fico pensando um pouquinho aqui no nosso contexto, e eu já fui aluno como vocês, embora bastante tempo, que não é difícil pervertermos a graça. Não é. Quando, por exemplo, temos muita intimidade uns com os outros e começamos a não tomar tanto cuidado com o tipo de palavreado que nós usamos, eventualmente palavreados obscenos, palavras impróprias ao cristianismo, debaixo de uma suposta liberdade que temos uns com os outros. Quando burlamos princípios bíblicos em prol de um suposto bem maior, vai trazer algum benefício maior, então nós negociamos a nossa ética, barganhamos a nossa moral, ainda que tenhamos todos os conceitos teológicos mais ortodoxamente possível estabelecidos nas nossas vidas. Quando nós praticamos algumas coisas que não são biblicamente condenáveis, mas por causa da nossa submissão, seja o SBPV ou seja a igreja, nós praticamos algumas coisas que nós consentimos ou concordamos em não praticar. Ah, mas isso não está na Bíblia. Respeitar o horário até tal, respeitar os limites até tal horário.
esse negócio de internet, vocês solteiros, isso não é bíblico. Eu sei que não é bíblico. Mas lembre-se, o bíblico foi quando você lá atrás decidiu se sujeitar a essa instituição. Algumas coisas na sua igreja. Quando eventualmente sua liderança estabelece alguns padrões para você, enquanto servindo ali naquela igreja, que não são padrões necessariamente bíblicos, muito menos antibíblicos. É simplesmente a conveniência ali da situação, em que você vai se sentir tentado a barganhar, negociar, mudar a ênfase de lugar, dizendo, já que isso não é bíblico ou antibíblico, é a liberdade que eu tenho de praticar. Não. Lá atrás você consentiu em se submeter àquilo. É quando alguns usam, supostamente a favor do reino, softwares piratas. Softwares bíblicos. Não, mas isso vai trazer benefício para o reino? Não se engane. Não se engane. PDFs e por aí vai. Eu sei que pode eventualmente trazer benefício para o reino, por causa da graça de Deus, não por causa da tua perversidade. Não negocie a graça de Deus. Não negocie. São coisas muito pequenas, mas que podem demonstrar para nós que estamos colocando no lugar errado a graça que Deus nos deu. Quero definir graça com vocês e assim eu encerro. O que é graça no sentido bíblico, não no sentido pervertido das nossas mentes. Graça é a manifestação sobrenatural do poder de Deus, que me capacita a ser, ter e fazer o que por mim mesmo eu nunca seria, teria ou faria. Pessoal, graça não é só dádiva, no sentido de favor imerecido. Infelizmente, convencionou-se a pensar que graça é apenas favor imerecido. Graça não é tanto dar algo. Graça é capacitar para algo. Justamente para cumprirmos ou atingirmos tudo o que Deus estabeleceu para nós em Cristo. É a graça que salva, me capacitando a estar em Cristo, e me santifica e sustenta para alcançar tudo o que Deus estabeleceu para mim em Cristo. Ela me capacita a ser, ter e fazer o que por mim mesmo eu nunca seria, nunca teria e nunca faria. Cuidado para não achar que as coisas são simples relação de causa e efeito, ou simplesmente fruto dos seus próprios esforços. Isso não é a graça. Isso não é a graça. Aqueles indivíduos promoveram o caos. Se você ler o verso 12, 13 e 16, você verá algumas das práticas que eles tinham. Porque começaram lá atrás a comprometer seus conceitos teológicos mais ortodoxos e, portanto, acabaram pervertendo a sua conduta ética. Passaremos por esses versos, tentando pensar o quão contemporâneo eles são para nós também. Vamos orar, depois eu tenho alguns rápidos avisos aqui. Deus, o nosso desejo é que cada vez mais o Senhor nos enraize em Cristo Jesus, nos ajudando a entender a graça de Cristo. Nos ajude, ó Deus, a não abrirmos brechas, tanto na nossa teologia quanto na nossa conduta moral diante do Senhor, para que não vivamos de forma irreverente diante do Senhor. Pai, nos livre disso. E Deus, se tem alguém aqui que já tem barganhado, que já tem transformado em libertinagem a Tua graça, Pai, que Teu Santo Espírito confronte. Que o Teu Santo Espírito constranja. E com muita disposição e submissão confesse esse pecado diante do Senhor e busque ajuda. Ajude, ó Deus. Pois é em Cristo que nós oramos. Amém.